A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora adjunta de atualidades de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, ouvintes. Então quer dizer que a inflação subiu no Brasil, mas caiu em BH. Isso. Gabriel já trouxe as informações, né, sobre o cenário de BH. Tô querendo agora falar sobre Brasil. Então, o IPCA indicou um crescimento de 0,23% de um mês para o outro, o que indica que no acumulado de 12 meses está em 4,61%. Está acima da meta do Banco Central, a meta que é de 3,25%. Mas ainda indica uma inflação razoavelmente controlada, né? Imaginar que ano passado a gente estava vivendo aquela inflação de 2 dígitos, uma inflação muito complicada e que forçava realmente os juros a ficarem muito altos, né? Então, o que é importante é que agora fica mais claro que a gente realmente precisa de uma queda nos juros da taxa Selic, né? E fora que esses 4,61% no acumulado de 12 meses fica referência para várias coisas quando a gente fala de inflação, para planejamento, para pensar em reajuste salarial. Não é exatamente o IPCA, é o NPC, mas tá ali muito próximo. Então, muita coisa da nossa vida é pensada a partir ali dessa taxa de inflação. Bom, eu gostaria de chamar uma sonorinha do professor Paulo Casac, economista da Seminas, que fala um pouquinho sobre o IPCA. É um resultado dentro do esperado, né, pelo mercado, pelos analistas, né? A gente olha aí, né, os dados coletados pelo Valor, por exemplo, o resultado veio até um pouquinho abaixo do que era esperado pelo mercado de uma forma geral. Então, a gente pode dizer que em tudo, com relação a tudo que tem acontecido atualmente, a inflação ela está assim sob controle, né? Alguns grupos houve uma aceleração, né, dos preços, né, como habitação, vestuário, mas por outro lado, alguns outros grupos de produtos também houve uma queda maior, como alimentação e bebidas e transportes, né? Então a gente pode dizer que o resultado da inflação desse mês de agosto é algo que era esperado pelo mercado. A inflação ela continuou sob controle. Então é isso, inflação sob controle é o mais importante, e que a queda acontece nos lugares em que a gente mais gosta de ouvir, né? Alimentação e transporte, porque que pesa muito no nosso bolso, junto com a habitação, é claro, mas saber que ainda está caindo, mesmo que não seja de forma tão acelerada, estão caindo os preços dos alimentos, já é um super alívio, especialmente para as famílias mais pobres. Né? Com certeza. Agora, o aumento foi ocasionado por qual setor? Energia elétrica? Teve aumento de energia elétrica em alguns lugares do Brasil, porque estava tendo um abatimento de um benefício lá de Itaipu, que a gente não percebeu porque a gente tinha passado por aquele aumento da CEMIG, foi na mesma época, e aí isso foi agora tirado das contas de luz, então houve um aumento no restante do país. Aumento também de combustíveis, né? Gasolina, diesel, que pesa bastante, e vestuário também houve um aumento. Mas é tudo assim, muito ainda pouquinho, não tem nada de exorbitante. Isso é a habitação, né? É uma coisa que está pesando um pouquinho mais, mas não é tão exorbitante. Tendência para os próximos dados? Já é cedo ainda para a gente imaginar? É cedo ainda, porque de alguma forma o diesel, por exemplo, pode até impactar de alguma forma ali na frente, mas eu acho que muito pouco. Por quê? A alimentação tende a continuar estável, porque a gente teve o problema do ciclone no Rio Grande do Sul. Vai ter um impacto muito grande sobre a produção agrícola lá e da pecuária, mas a gente não sabe ainda dizer como vai impactar o restante do país, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, por exemplo. Então pode ser que o arroz aumente de preço em breve no supermercado, mas a gente não sabe ainda quanto vai ser esse aumento, até porque a tragédia esteve muito concentrada no Vale do Taquari, não é no estado todo, né? Então a gente vai sentir ainda como vai ser esse efeito. No mais, a produção agrícola no Brasil vai muito bem.
em boa parte do país, que fez com que vários alimentos caíssem de preço, especialmente soja e milho, que daí favorecem o preço da ração, que faz com que o preço da carne fique mais acessível, né? Então, por isso que vai caindo aos pouquinhos e tal, porque a produção está boa. O etanol, por exemplo, que a gente estava conversando ontem, né? Etanol está com um preço bem melhor do que a gasolina. Por quê? Porque a safra de etanol está muito boa. Então, esse ano a gente pode respirar aliviado que a produção está indo bem, de maneira geral. Muito bem, Cíntia Oliveira. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada. Até a próxima, Adriana. Amanhã você tá aqui? Amanhã é quarta-feira, estarei aqui. Então tá bom. A gente se encontra amanhã, tá bom? Tá bom. Obrigada, Cíntia.